Até o momento, a maioria das pesquisas sobre obesidade se concentrou em estudar pessoas com alto índice de massa corporal. Mas um grupo de pesquisa agora está adotando uma abordagem diferente. Os cientistas analisaram indivíduos com índice de massa corporal muito baixa. E as suas descobertas revelam que esses indivíduos são, na verdade, consideravelmente menos ativos fisicamente do que pessoas com índice de massa corporal normal. Ao contrário da especulação de que eles teriam um metabolismo que os torna naturalmente mais ativos. E além disso, eles comem menos do que aqueles com IMC normal. Muita coisa para destrinchar, né? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Então deixa eu ver se eu entendi. A gente está falando aqui daquelas pessoas que são magras sem fazer nenhum esforço. Pelo menos aparente para isso, né? Aquele magro de ruim, que pode comer tudo o que quiser sem ganhar peso. É bem isso aí. E acontece que a literatura científica sempre se preocupou com o outro extremo, com as pessoas que têm obesidade ou sobrepeso, até porque isso muitas vezes consiste em um problema que causa outras alterações na saúde dos indivíduos. E ninguém prestava muita atenção neste fenômeno dessas pessoas que aparentemente podem comer o que quiserem sem ganhar peso. E aí, finalmente, um grupo de cientistas se dedicou a investigar este grupo. Quem são? Onde vivem? O que comem? O que comem é o que mais me interessa. Os pesquisadores recrutaram 173 pessoas com IMC normal, entre 21,5 a 25. E 150 que classificaram como abaixo do peso saudável, ou seja, com IMC abaixo de 18,5. Eles usaram questionários estabelecidos para descartar as pessoas com distúrbios alimentares, também aqueles que disseram que intencionalmente restringiam a alimentação e aqueles que foram infectados com HIV ou tinham câncer, por exemplo. Isso tudo é muito importante porque eles estão tentando caracterizar pessoas que são naturalmente muito magras, mas elas não estão tentando ficar assim, elas não têm anorexia, elas não estão doentes, elas simplesmente, naturalmente, são muito magras. E também foram excluídos aqueles indivíduos que perderam peso nos últimos 6 meses ou que estavam em uso de algum tipo de medicação. Porque, claro, o nosso objetivo é ver pessoas que têm sido assim magras a vida inteira e não pessoas que emagreceram nos últimos meses porque elas podem, na realidade, estar fazendo algum tipo de dieta ou usando alguma medicação para emagrecer. Enfim, os autores tentaram da melhor forma possível encontrar 150 pessoas que a gente chama, assim, na linguagem do dia a dia, daquele magro de ruim, né? Aquela pessoa que não faz força, ao contrário de todos nós, e consegue manter um peso muito baixo. Eles não descartaram aqueles que disseram que se exercitam muito, mas apenas 4 de 150 disseram que faziam isso. E os participantes foram monitorados por 2 semanas. A ingestão de alimentos foi medida com uma técnica baseada em isótopos, chamada método da água duplamente marcada. Essa técnica avalia o gasto da energia com base na diferença entre as taxas de renovação de hidrogênio e oxigênio na água corporal, em função da produção de dióxido de carbono. A sua atividade física foi medida usando um detector de movimento baseado em acelerometria. Ou seja, os métodos utilizados aqui foram os mais objetivos possível. Porque se a gente estivesse usando questionários, a gente sabe que as pessoas dizem que comem menos do que realmente comem ou que comem mais do que realmente comem. É uma coisa subjetiva. Esse método da água duplamente marcada é extremamente preciso, de modo que a gente não depende de questionários. E a mesma coisa no que diz respeito à atividade física. O uso do acelerômetro permite saber quantos passos a pessoa deu, se ela estava fazendo exercício ou se ela estava parada, de uma forma bastante objetiva.
E olha só que interessante, os pesquisadores descobriram que, em comparação com um grupo de controle com IMC normal, os indivíduos saudáveis com baixo peso consumiram 12% menos alimentos. Ou seja, não é verdade que essas pessoas muito magras comem mais do que as outras e mesmo assim se mantêm magras, mas tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Levando-se em conta o tamanho corporal, porque essas pessoas obviamente são menores, nós estamos falando pessoas com baixo peso. Se você ajustar o que eles comem para o tamanho deles, eles consumiam mais calorias do que seria esperado para alguém com aquele peso e composição corporal. Para ficar bem claro, essas pessoas com baixo peso consumiam menos do que as pessoas com peso normal, mas o que elas consumiam ainda era mais do que você deveria consumir para manter aquele peso. Mas a parte mais incrível, a parte que realmente é uma das coisas que vocês têm que levar para casa desse nosso episódio, é a questão da atividade física. Já que essas pessoas comiam até um pouco mais do que seria de se esperar para o seu tamanho, para o seu peso, a maioria das pessoas diriam, bom, mas é porque elas se exercitam muito. Mas não foi isso que eles acharam, né, Sari? Eles também eram consideravelmente menos ativos, em 23%. E, ao mesmo tempo, esses indivíduos apresentaram taxas metabólicas de repouso mais altas, incluindo um gasto energético de repouso elevado e atividade tireoidiana elevada. Então, vamos tentar entender o que a gente viu até agora. Essas pessoas que pesam menos do que o normal, mas são saudáveis, não são doentes e não estão fazendo dieta, elas efetivamente comem 12% menos, mas se você levar em conta o tamanho delas, elas comem até mais do que seria esperado para o seu tamanho. No entanto, elas se exercitam menos, e não é pouca diferença, é em média 23% menos do que as pessoas que pesam mais do que elas. E, ao mesmo tempo, elas têm, e isso é o fundamental, uma taxa metabólica de repouso mais alta. Significa que o corpo delas é mais acelerado em queimar calorias? Exatamente isso. O corpo delas, enquanto elas estão sentadas vendo TV, queimam mais calorias por quilo de peso do que o meu ou o seu corpo. O mundo não é justo mesmo. O mundo definitivamente não é justo. E isso é uma das coisas importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente compara indivíduos. Essas pessoas correspondem, segundo os autores desse artigo, a 1,7% da população. Então, todos nós conhecemos alguém, temos algum amigo, algum parente que é assim. Agora a gente pode botar um número nisso. É um pouco menos do que 2% da população. E essas pessoas são biologicamente diferentes dos outros 98%. O interessante é que hoje em dia, várias dessas pessoas estão nas redes sociais vendendo programas e cursos de como a população em geral pode se tornar tão magra quanto elas. O que não é verdade, gente. Então prestem atenção. Se você vê aquele influenciador extremamente magro, aquela pessoa que, além de tudo, come pouquinho, faz um monte de exercício e tá lá mostrando, exibindo o seu corpo magérrimo, cuidado se não é uma dessas pessoas aqui, porque se você for se comparar e tentar fazer o que ela faz, esperando chegar naquele resultado, a frustração é garantida. A gente não está partindo do mesmo lugar. Isso é tão importante que vale a pena a gente repetir alguns aspectos. Uma pessoa que chegue a um índice de massa corporal abaixo de 18,5, ou seja, tenha um peso abaixo do normal, por estar fazendo esforço, por estar fazendo dieta, é muito diferente de uma pessoa que é assim geneticamente, como essas pessoas deste estudo. E como você disse, Sari, elas podem corresponder a 1,7% da população, mas eu acho que deve ser uns 30% dos influenciadores magros que estão tentando dizer que você pode comer de tudo com moderação, faça como eles, coma um pão, coma um macarrão, coma um doce quando você estiver com vontade. Afinal, eles fazem e eles têm esse peso. Eles não têm esse peso porque eles fazem essas coisas. Eles têm esse
esse peso porque eles correspondem a esse 1,7% da população que é assim, enquanto você está vendo TV e ganhando peso, o corpo deles está queimando mais calorias por minuto, por quilo de peso do que o seu, enquanto eles estão em repouso. É isso que o estudo está mostrando. Isso me lembra o assunto do nosso primeiro episódio do podcast. Então, se você ainda não ouviu, vale a pena. É aquele episódio em que a gente fala de uma influenciadora que justamente chamou o seu público para não fazer dieta, dizendo que a vida era uma só e que o ideal era comer o que desse vontade. É, influenciadora essa que, obviamente, você olhando ela na internet, você sabe que das duas uma, ou ela controla o que ela come, ou então ela pertence a esse 1,7% da população mundial, que é biologicamente diferente dos outros 98%. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição. Chega de dúvidas e frustração. Agora é a hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. E com relação a esse negócio da atividade tireoidiana elevada, é verdade, então, que a tireoide tem culpa no ganho de peso? Eu li o artigo original no qual se baseia essa notícia e os autores colocam que realmente esses indivíduos têm uma tireoide mais ativa do que os indivíduos que têm peso normal. Repare o seguinte, se uma pessoa que pertence aos 98%, pessoas normais, fizerem uma dieta de perda de peso, e não importa, absolutamente não importa, se é com alto carboidrato ou baixo carboidrato, se houver restrição calórica e perda de peso, o corpo vai tentar ganhar o peso de novo. E para isso, o corpo vai desacelerar o metabolismo, é um fenômeno chamado termogênese adaptativa. Essa desaceleração do metabolismo se acompanha de uma redução do nível dos hormônios tireoidianos. Essas pessoas aqui não estavam tentando perder peso, o peso delas é naturalmente baixo, o metabolismo delas é mais acelerado do que o metabolismo das outras pessoas, mesmo em repouso, e esses hormônios de tireoide que estão um pouco aumentados nessas pessoas são marcadores deste metabolismo mais acelerado. Isso não significa que se uma pessoa que pertence aos 98% resolver tomar hormônios da tireoide, isso vai fazer com que ela emagreça. Se isso fosse verdade, estava todo mundo por aí usando esses hormônios e ficando magrinho. E o uso de doses excessivas desses hormônios tem riscos, né? Então significa que não adianta ficar repondo hormônios tireoidianos na expectativa de emagrecer por causa do remédio. Exatamente. Lembra daquela postagem, Sari, chamada Os Galgos e os Bacês? Sim, lembro bem. Então, ali era uma analogia do que esse estudo aqui está mostrando. Esse é talvez o primeiro estudo que mostra que aquilo que eu usei como uma alegoria, como uma analogia naquela postagem antiga do blog, tem um fundamento científico. O que aquela alegoria falava? Que tem pessoas que são como esses cães de corrida bem magrinhos, os galgos, e tem outras pessoas que são como os bacês, aquele cachorro de perna curtinha que tende a ser gordinho, e você não vai transformar um bacê num galgo, mesmo que você dê hormônios para ele ou faça ele correr um monte na esteira. O que você pode ter é um bacê saudável, que não vai ter os problemas que um bacê obeso tem, mas um bacê que se exercita e cuida da alimentação nunca vai ser igual a um galgo que simplesmente é daquele jeito porque a raça daquele cão o faz ser assim. Nos seres humanos, a gente está vendo que mais ou menos 1,7% das pessoas são os, entre aspas,
galgos. E eles são assim por uma questão genética. Muitos de vocês que estão nos ouvindo vão dizer, tá, mas eu sempre soube isso, a gente sabia que essas pessoas são diferentes. Mas é legal quando a gente tem um estudo mostrando e eliminando, para mim, aquele que sempre foi o maior mito de todos, o de que essas pessoas são assim por méritos, porque elas fazem mais exercício, porque elas são mais ativas. Não, o estudo mostrou que elas são menos ativas. O que elas têm é um metabolismo diferente. Obviamente, existem algumas dessas pessoas que são ativas. Das 150, 4 eram. Né? Então você vai poder encontrar algum viés de confirmação. Se você acha que a pessoa é assim porque ela faz muito exercício, e aí você vê uma pessoa que é assim e faz muito exercício, você pode erroneamente concluir que ela é assim porque ela faz muito exercício. E na verdade, o que esse estudo está mostrando é que não, isso é uma coisa genética e a pessoa pode ou não fazer muito exercício, depende dela gostar do exercício, mas a magreza dela é por questões metabólicas e genéticas. E aí volta essa história que a Sari falou. Muitas dessas pessoas, e não é por sacanagem, não é por maldade, muitas dessas pessoas realmente acreditam que é por causa dos seus hábitos que elas são assim. E aí elas vão para o Instagram e dizem, façam como eu, podem comer de vez em quando sorvete do pote, pode comer pão, eu faço isso, só façam como eu, façam com moderação. E na realidade essa pessoa está se enganando e, querendo ou não, enganando outras pessoas, né? Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.